Olá, pessoal! Vocês devem ter acompanhado nos últimos dias as notícias de que o presidente Jair Bolsonaro foi denunciado perante o Tribunal Penal Internacional, ou o TPI. Mas essa não é a primeira denúncia contra o presidente nesse tribunal. E por isso nós vamos falar sobre esse tema no vídeo de hoje. Na verdade, já existem 5 representações contra o presidente Jair Bolsonaro junto ao Tribunal Penal Internacional em Haia por crimes de genocídio e crimes contra a humanidade cometidos em razão da atuação durante a pandemia do coronavírus e também envolvendo questões indígenas. A primeira representação foi feita em 2019, em novembro de 2019, falando sobre a questão dos indígenas e a prática do crime de genocídio, e mais recentemente, então, representações envolvendo crimes contra a humanidade e a pandemia do coronavírus. Além das notícias envolvendo essas representações junto ao TPI, nos últimos dias tem surgido algumas manifestações no sentido de que esses processos não vão ser levados adiante, e algumas pessoas estão argumentando que esses processos não vão ser levados adiante porque não tem fundamento, que isso seriam movimentos contrários ao presidente, que têm utilizado o tribunal para atacar o presidente. Mas é importante a gente entender um pouco o que é esse tribunal, por que existe essa possibilidade desse processo não ir adiante, quais são os fundamentos para essas representações. Que se trata de um tribunal penal internacional que tem o objetivo de julgar indivíduos pela prática de crimes que estão tipificados no seu estatuto, que é o Estatuto de Roma, que criou esse Tribunal Penal Internacional. Então, primeiro ponto, esse tribunal é um tribunal internacional. Isso significa que ele tem um caráter subsidiário. Primeiro, cabe aos estados julgarem esses indivíduos, mas quando o próprio Estado não toma a iniciativa ou não leva adiante denúncias contrárias a esses indivíduos, aí sim se pode ir buscar uma esfera internacional, que seria o Tribunal Penal Internacional. Esse Tribunal Penal Internacional, ele foi criado para julgar os crimes mais graves cometidos por indivíduos em qualquer estado. Pessoal, então, primeiro é importante a gente entender como é que funciona o Tribunal Penal Internacional e comparando com a atuação interna. Na esfera interna, a gente também tem duas etapas. Uma etapa que é a etapa administrativa, que é a etapa do inquérito policial, que é quando, então, a partir de uma queixa, de um boletim de ocorrência, se abre o inquérito policial para investigar a prática de um determinado crime. E, uma vez havendo indícios suficientes de autoria, essa pessoa é denunciada, e aí a gente vai para uma segunda etapa, que é perante a justiça, então um processo judicial. Na esfera internacional, no âmbito do Tribunal Penal Internacional, também existem essas duas esferas. E no âmbito do Tribunal Penal Internacional, quem fica a cargo dessa primeira etapa administrativa é o gabinete do procurador. Então, o procurador, após examinar a informação de que ele dispõe, ou seja, essas denúncias, essas queixas, manifestações que ele recebe, ele poderá abrir um inquérito, a menos que ele considere, nos termos do estatuto, que não existe fundamento razoável para proceder na abertura de um inquérito. Então, o procurador é quem vai tomar essa decisão. Obviamente que para isso, ele vai ter que observar se as informações que ele dispõe constituem fundamento razoável para crer que
foi cometido um crime de competência do Tribunal Penal Internacional e verificar os critérios de admissibilidade que também estão previstos no Estatuto do Tribunal Penal Internacional. Uma vez que haja, então, esses motivos, ele vai dar início a um processo de instrução, de produção de provas. Vai, então, verificar se é necessário abrir um inquérito para investigar a prática desse crime ou não. Uma vez abrindo o inquérito, então, se inicia essa etapa de investigação. Concluída essa etapa de investigação, se houver indícios suficientes de que houve a prática desse crime, aí sim é encaminhado para um órgão colegiado composto por juízes que fazem parte, então, do Tribunal Penal Internacional, que vão julgar aquele indivíduo. No caso do presidente Jair Bolsonaro, a gente está ainda nessa primeira fase, que é quando há a representação, ou seja, grupos sociais, movimentos sociais fizeram uma queixa, uma representação de que estaria ocorrendo a prática de um dos crimes previstos no Estatuto de Roma, crimes que seriam de competência do Tribunal Penal Internacional praticados pelo presidente Jair Bolsonaro. Então, agora existem realmente duas possibilidades: do promotor entender que não é viável iniciar uma investigação com relação a essa representação, ou o promotor pode iniciar uma investigação contra o presidente Jair Bolsonaro. Mas aqui a gente está falando só numa etapa primeira de investigação, ainda a gente não está falando nem de julgamento. Caso resolva abrir uma investigação, aí então vai ter toda essa etapa de produção de provas, investigação, para depois aí sim poder haver a possibilidade de ser encaminhado para julgamento pelos juízes do Tribunal Penal Internacional. Nesse ponto, um aspecto é bem importante. Existe um princípio no direito penal que é um princípio de que não existe crime sem prévia lei que o defina. Isso significa o quê, pessoal? Que a pessoa só pode ser acusada da prática de um crime se houver a previsão legal, a tipificação desse crime em lei. Para uma pessoa ser acusada perante o Tribunal Penal Internacional, o ato que ela praticou deve se enquadrar em um dos crimes previstos no Estatuto do Tribunal Penal Internacional. Que crimes são esses? 4. Genocídio, crimes contra a humanidade, crimes de guerra e crimes de agressão. No caso do presidente Jair Bolsonaro, ele foi denunciado primeiro pelo crime de genocídio e segundo por crimes contra a humanidade. E aí é um ponto importante, a gente precisa entender o que significa a prática desses crimes, o que significa a prática do crime de genocídio e o que significa a prática do crime de agressão. Onde está essa definição? No próprio Estatuto de Roma, que é o que a gente vai ver agora. Então vejam, aqui nós temos o que o Estatuto de Roma entende ou o que ele classifica como crime de genocídio. Então, segundo o Estatuto de Roma, é qualquer um dos atos que a seguir se numeram praticado com a intenção de destruir no todo ou em parte um grupo nacional, étnico, racial ou religioso. Então, quais seriam esses atos praticados contra esses grupos? Homicídio de membros desses grupos, ofensas graves à integridade física ou mental de membros dos grupos, sujeição intencional do grupo a condições de vida com vista a provocar a sua destruição física total ou parcial, imposição de medidas destinadas a impedir nascimentos no seio do grupo e ainda transferência à força de crianças do grupo para outro grupo. Então, observem aqui que ele traz condutas específicas contra um determinado grupo nacional, étnico, racial ou religioso, certo? E aí nós temos também a questão dos crimes contra a humanidade e o Estatuto de Roma
entende por crime contra a humanidade qualquer um dos atos seguintes, quando cometidos no quadro de um ataque generalizado, sistemático, contra qualquer população civil, havendo, então, a prática de homicídio, extermínio, escravidão, deportação ou transferência forçada de uma população, prisão ou outras formas de privação de liberdade física grave, né, em violação dos direitos fundamentais, tortura, agressão sexual, perseguição de um grupo e assim por diante. Então, aqui também, né, pessoal, são condutas que, praticadas contra a população civil, podem configurar um crime contra a humanidade. Então, nós temos condutas específicas também aqui nesse tipo penal. Muito tem se comentado sobre a opinião da juíza Silva Steiner. É uma brasileira, a única brasileira que fez parte do Tribunal Penal Internacional, e ela tem se manifestado no sentido de dar a opinião dela sobre os desdobramentos, né, dessas representações contra o presidente Jair Bolsonaro junto ao TPI. Eu tive a oportunidade de ouvir a juíza Silva Steiner falando sobre o caso e eu vou falar um pouco qual foi a opinião dela sobre o tema. Primeiro, pessoal, é importante falar que ela tem sim manifestado uma opinião no sentido de que essas denúncias, né, essas representações, elas não devem prosseguir. Agora, é importante a gente saber por que elas possivelmente não devem prosseguir. E isso não tem nada a ver com uma questão de posicionamento político, ou porque essas denúncias são infundadas, ou porque essas denúncias se tratam de um ataque ao presidente Jair Bolsonaro. A Silvia, ela trabalhou, como falei para vocês, como juíza da corte, então ela conhece muito bem como é que ocorrem os procedimentos e as decisões junto à corte. E um dos argumentos dela é no sentido de que existem inúmeras representações. Então, a promotoria, ela recebe inúmeras representações contra indivíduos de diversos estados e lugares, e a corte, ela é uma corte relativamente recente, e ela está se estruturando, e ela não tem uma estrutura gigantesca, não tem um grupo enorme de pessoas trabalhando lá, a gente está falando de um único promotor. Então, obviamente que eles não conseguem responder a todas essas representações. Então, um dos primeiros motivos seria pelo fato de que muitas vezes se trata da questão da capacidade de responder a essas demandas e que existem muitas outras representações feitas anteriormente que ainda não foram respondidas. E, obviamente, existem situações gravíssimas de violações de direitos, de crimes sendo cometidos ao redor do mundo, certo? Então, esse é um primeiro ponto. O segundo ponto que é colocado diz respeito efetivamente ao enquadramento do ato com a tipificação do crime. E o que ela menciona, especialmente no que diz respeito à questão do coronavírus, é que por mais que a atuação dele seja uma atuação que possa gerar uma série de consequências, que seja uma atuação descabida ou atrapalhada, ou que seja, é difícil conseguir enquadrar com essa atuação na tipificação do crime previsto, especialmente no que diz respeito também à questão do crime de genocídio. Quando a gente fala da questão tanto dos povos indígenas, né, também com a questão da prática do crime de genocídio. Por quê, pessoal? Então, se omitir, não assegurar a proteção ou retirar direitos é diferente de tu demonstrar uma atuação direta. Então, eu precisaria, por exemplo, um comando direto da pessoa autorizando o ataque por parte de forças armadas a essa população, por exemplo, né? Seria uma situação
que poderia configurar o crime de genocídio. Então, não é que não seja, vamos dizer assim, que não sejam ações que possam ter consequências ruins, mas para que haja uma segurança jurídica e se faça uma denúncia pela prática desse crime, é preciso que se demonstre efetivamente que essa atuação ocorreu exatamente nos moldes do que prevê aquele crime tipificado em lei. Mais do que questionar, no caso, a opinião ou o posicionamento, a gente pode questionar o dispositivo legal ou a legislação. Será que não é necessário repensar o Estatuto de Roma ou pensar que muitas vezes esses crimes contra os direitos humanos eles não acontecem de outras formas e que, portanto, a gente precisa aprimorar a legislação para que pessoas que violem direitos humanos respondam pela prática dessas violações, certo? Mas lembrando, isso é uma posição, né, de alguém que conhece muito bem essa corte, mas a gente ainda precisa esperar como vão ocorrer os desdobramentos junto ao Tribunal Penal Internacional. Espero que tenha ficado um pouco mais claro essa questão. Se inscreve no canal e até mais!